Nação corintiana festejando então o título de número 31 do Campeonato Paulista. O Corinthians que é o maior vencedor e valioso demais também, porque não só porque não vinha um título desde 2019, mas porque impede o tetracampeonato do Palmeiras, do forte elenco do Palmeiras. Aliás, devolvendo o que aconteceu em 2020, que o Corinthians poderia ter sido tetracampeão e o Palmeiras impediu o tetra. Estamos aqui com o Elton Serra e vamos falar muito dessa conquista corintiana. 0-0, o título veio no agregado com a vitória no primeiro jogo. Foi merecido o título do Corinthians, Elton? Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, Fã de Esportes. Merecido porque foi o título de uma equipe que fez a melhor campanha na primeira fase, conseguiu passar por adversários difíceis no mata-mata e venceu fora de casa o primeiro jogo. Pode administrar um resultado muito bom em casa, é claro que sofreu bastante, mas fez um campeonato paulista digno de título. Apesar do segundo tempo de sufoco e de confusão, o Corinthians conseguiu um título muito merecido. É isso, a gente tem muito o que falar, as perspectivas do Corinthians, do Palmeiras. O Carlos Eugênio Simon vai passar por aqui para falar da arbitragem também. Vamos ver, vamos fazer um resumão do que aconteceu na Neoquímica Arena. O Corinthians é o campeão paulista de 2025. Alô, amigos do Sport Center, foi uma noite de louco e dos loucos aqui na Neoquímica Arena. Com Hugo Souza defendendo o pênalti, o Corinthians empatou 100 gols com o Palmeiras e conquistou o título paulista de 2025. O time corintiano tinha vantagem do empate e foi melhor no primeiro tempo. Teve a melhor chance até de aumentar essa vantagem no chute de Garro, que bateu na trave. O Palmeiras se lançou ao ataque no segundo tempo. O lance crucial do jogo aconteceu aos 26 minutos. Félix Torres derrubou o Vitor Roque na área. O juiz Matheus Candansan marcou o pênalti, mas poupou o zagueiro corintiano do cartão amarelo, que seria o segundo amarelo. O equatoriano seria expulso. O técnico Abel Ferreira, inconformado, reclamou insistentemente da arbitragem, tomou amarelo. Depois, o técnico palmeirense acabou expulso de tanto reclamar, pedindo cartão para o zagueiro corintiano. Depois de muita reclamação, Veiga fez a cobrança e Hugo defendeu o 7º pênalti dele com a camisa corintiana. No minuto seguinte, o Félix Torres fez mais uma falta no Vitor Roque e acabou expulso. Tomou aí o segundo amarelo. O Corinthians se fechou na defesa e aos 45 minutos, no finalzinho da partida, o Memphis foi ganhar tempo e pisou na bola. Houve princípio de confusão, bate-boca entre os palmeirenses e corintianos, inclusive os reservas que estavam ali pertinho do lance. O José Martínez, que tinha saído, tinha sido substituído, e o Marcelo Lomba, os dois foram expulsos. A torcida corintiana, a partir daí, acendeu sinalizadores e atirou fogos em campo. Mesmo assim, o jogo seguiu. Yuri Alberto teve a chance de matar o jogo, mas o Everton fez a defesa. Nesse clima, o jogo se estendeu até os 63 minutos, até o apito final determinar o título corintiano. Corinthians, campeão paulista pela 31ª vez, o maior campeão do estado, encerrando um jejum de títulos de 6 anos e em cima do maior rival. Muito feliz, era um título muito buscado. A gente vino para eso y la verdad que fue difícil, ¿no? Había vivido el Carioca, pero no, la verdad que esto es muy difícil, es totalmente diferente. Y no pensé que era, la verdad que no pensé que era tan duro. Porque tantos chimis que se preparan hace 2 meses antes que no, estuvimos una pretemporada de 8 días, hubo muchas cosas en un medio, fue muy difícil. La verdad que se disfrutarlo y agradecerle a los chicos por regalarme um título. A gente não podia perder hoje. A gente, clássico você tem que ganhar nas finais, no Campeonato Brasileiro, aqui mais ainda. Eu quando falei que quando a gente fez o gol lá no Allianz, não podia escapar. Aqui na nossa arena a gente é muito forte. Sabia também que faltando um pouco minuto a torcida ia fazer o trabalho dele. O que eles fizeram, né? Eles também jogam com a gente. O Corinthians voltou a ganhar títulos, mas amanhã já conhece o clube, né? Amanhã já todo mundo vai esquecer do título e já vai pensar no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana.
Isso foi só uma grande apresentação do que a gente tem durante o nosso grande ano. A gente sabe da importância que é o Paulista, então poder conquistar, começar o ano com um grande título nos passa uma confiança e uma energia muito boa para a gente disputar esses próximos campeonatos. Foi o gol do Corinthians, foi a defesa do Hugo, né? Uma das finalizações no alvo do Palmeiras, né? Essa defesa do Hugo, a defesa de pênalti. Ele que pegou um pênalti na primeira fase do Estevão, né? Então, pela segunda vez no mesmo campeonato, ele acabou pegando um pênalti do Palmeiras. Acabou sendo um jogo que a gente já imaginava o desenho, né? O Corinthians baixando um pouco mais as linhas, fechando mais espaços, usando da força do seu sistema defensivo para tentar neutralizar as jogadas do Palmeiras. Boa partida do Gustavo Henrique. O Félix Torres, um caso à parte, né, nesse jogo. Os dois doidão, né? Ele realmente tomou o cartão amarelo no pênalti, depois na sequência fez uma falta ali com o Não, ele não toma o cartão amarelo no pênalti, ele poderia tomar, mas é verdade, ele tomar o segundo. Só que ele toma o segundo cartão amarelo e acaba sendo expulso, né? No lance onde o Vitor Roque estava de costas ali, ele acabou levando o cartão. Mas mesmo assim o sistema defensivo do Corinthians funcionou muito bem, o Mateuzinho fechando bem pelo lado direito, o Andileri que entrou nessa equipe muito bem também, né? Jogador que constrói, mas que fecha uma linha de 4 pelo lado esquerdo. E aí 3 jogadores de meio campo ali para proteger a defesa e ao mesmo tempo proteger o ataque, deixar o Garro livre para jogar ali com o Memphis e o Yuri Alberto. O Garro muito abaixo, né? E era natural, um jogador que quase cotado para não jogar. Mas o ataque não funcionou tanto assim, a gente viu nos números, contra um Palmeiras que, de novo, não estava inspirado ofensivamente, né, Edu? Quando conseguia chegar, era nessas bolas esticadas para o Vitor Roque e para o Estevão. Numa dessas, o Vitor Roque recebeu em profundidade e acabou sofrendo o pênalti. Seria a chance, né, que o Rafael Veiga parou, que para mim foi muito mais méritos do Hugo Souza do que necessariamente um erro na finalização do Rafael Veiga, que está muito acostumado, né, a bater pênaltis. Mas foi um Corinthians que fez prevalecer o seu sistema defensivo para ser campeão paulista contra um Palmeiras que tem muitos recursos técnicos e táticos para vencer jogos, mas não conseguiu fazer isso nas 2 partidas em que enfrentou o Corinthians. Já a gente vai ver as estatísticas do Rafael Veiga quando o assunto é cobrança de pênalti. Foi só o segundo pênalti dele defendido em toda a história dele no Palmeiras. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa ESPN Brasil, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Corinthians e vamos repercutir e reagir a esse vídeo a partir de agora, falando um pouquinho dessa finalíssima do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras, onde o Timão terminou o jogo aí 0-0 com o Palmeiras, mas no primeiro jogo de ida o Corinthians venceu de 1-0 e isso fortaleceu o Corinthians se sagrou campeão, conquistando aí seu 31º título paulista na Neoquímica Arena, pulsando com quase 50 mil pessoas. Um jogaço, um jogo onde o Ramon Dias montou um time muito bem postado taticamente, o time jogou agrupado, jogou coletivamente muito bem. O time do Corinthians, na minha modesta opinião, teve alguns heróis em campo, outros não apareceram tanto por causa da data FIFA, acabou atrapalhando. O José Martínez e o Carride mostrou visivelmente que estava cansados, mas Raniel superou e jogou para esses 2 jogadores. Raniel foi um jogador diferente, um cão de guarda do Corinthians. O cara tomou a vaga aí do Breno Bidon e merece. Raniel vai estar jogando muito. Foi um jogo difícil, né? O Palmeiras é um time muito qualificado, mas o Corinthians jogou demais. E no gol do Corinthians, Hugo Souza, para mim foi o protagonista do jogo. Cara, sensacional. Palmeiras acabou pegando um pênalti contra o Palmeiras, um pênalti decisivo. Se o Palmeiras faz aquele gol, o jogo seria outro. O Palmeiras poderia ganhar o jogo ou ir para os pênaltis, né? E aí o Corinthians perdeu o título em casa diante do seu torcedor. Ia ser muito complicado. Hugo Souza arrebentou no jogo. Para mim foi a sensação do jogo. O técnico Ramon Dias tá de parabéns pelo trabalho que está fazendo ultimamente no Corinthians. No primeiro jogo do Palmeiras, ele deu um nó tático no Abel Ferreira. Abel Ferreira é um grande treinador, o maior treinador
na atividade atual hoje no Brasil, né? Tá buscando o seu 11º título. Ramon Dias buscando o seu primeiro título e manter o emprego. O jogo foi quente do início ao fim, mas ao final do jogo, o Memphis acabou aí pisando na bola e o tempo fechou. Teve expulsão, José Martins acabou sendo expulso, o goleiro Lomba do Palmeiras acabou sendo expulso, né? O Félix Torres, para mim, jogou muito bem, mesmo ele cometendo um pênalti, foi expulso também. E o Memphis Depay deixou aí o jogador do Palmeiras um pouco chateado, um pouco mais nervoso. Quando ele pisou na bola, deu uma balançada. Memphis Depay, ele é um gênio. Esse cara joga demais e acabou deixando os palmeirenses muito nervosos, né? O jogo acabou tomando aí um rumo de muita disse-me-disse, né? A arbitragem sofreu para controlar o jogo, os ânimos muito quentes de todos os jogadores, mas o que importa é a final, o que importa é quando o árbitro apitou. Corinthians aí campeão, saindo dessa fila de 6 anos sem conquistar nada, o maior tempo após 1977, e a torcida saiu muito feliz, né? Corinthians fez um jogo maravilhoso, né? E agora tem possibilidade desse ano conquistar outros títulos, por exemplo, aí a Copa do Brasil, a Sul-Americana. Antes de terminar o jogo, eu já estava vendo o Yuri Alberto muito emocionado, não conseguiu segurar as lágrimas, e ele falou desse momento muito feliz e emocionado, sobretudo, né? Dizer que a família dele estava ali no campo, dizer ele que passou um momento muito difícil. A gente lembra, a gente acompanhou aqui, né? O Yuri Alberto numa má fase do Corinthians ano passado, no início do ano passado, e esse ano, no início do ano, ele fazendo sucesso, sendo campeão. Um jogador aí que tá cotado para ir embora. Acho difícil o Corinthians segurar, porque o seu empresário André Cury disse que ele tem uma proposta para o Roberto de 186 milhões. Mas não é hora de falar nisso, é hora de festejar, comemorar. A torcida do Corinthians merece muito. Grandes jogadores, Rodrigo Garro, onde voltou a titularidade, né? A defesa do Corinthians está jogando muito. Então, um título merecido diante de um time que tem uma técnica surreal, um time muito forte, o time do Palmeiras, de um treinador impecável, né? Mas o Ramon Dias foi muito bem. Eu fico muito tranquilo para elogiar Ramon Dias, porque inúmeras vezes ele acabou errando e eu acabei detonando ele aqui. Então agora é hora de elogios, é hora de parabenizar o trabalho do Ramon Dias, campeão do Timão, campeão paulista, e muito feliz, muita comemoração. Em Corinthians firme e forte. Hugo Souza vai chegar à seleção brasileira muito em breve. E Memphis Depay, que não retornava à seleção holandesa, retornou, veio para o Corinthians e já retornou à seleção, marcou gol. Falta só um gol para ele ser um dos maiores artilheiros da Holanda. Então o Corinthians jogou muito bem, e ontem o Palmeiras acabou sofrendo muito na mão dos craques do Corinthians. Por exemplo, Memphis Depay deitou e rolou para cima do Palmeiras. E aí, fiel, o que vocês acharam? Gostaram do jogo? Memphis Depay ou Rodrigo Garro? Quem foi o craque? Foi um dos craques para vocês? Para mim, o craque foi o goleiro Hugo Souza. Depois eu vou eleger aí o Memphis Depay pelo talento, pela habilidade, né? Pelo gênio da bola que ele é. Ao final do jogo, Hugo Souza concedeu entrevista visivelmente emocionado ao lado do diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, que foi responsável direto por dar uma chance pro Hugo. O Hugo acabou se emocionando, não contendo as lágrimas, falou da família, lembrou do pai que faleceu, infelizmente, né? Não está mais aqui para prestigiar o filho, né? Ver essa conquista maravilhosa, mas lá de cima ele está tomando conta e festejando com o Hugo. O Hugo falou da mãe dele que estava no estádio, falou da dificuldade do início de carreira, quando ele não foi bem no Flamengo. Se perdeu, né? Iniciou bem no Flamengo, depois se perdeu na carreira, dizer que ninguém queria, e o Fabinho pegou e deu essa oportunidade, e ele falou que prometeu ao Fabinho que ia trabalhar muito sério, dar resultado, e hoje está colhendo os frutos. É um grande goleiro, vai chegar à seleção brasileira, e o Hugo tá de parabéns. Para mim, é um dos principais jogadores do Corinthians, não apenas da partida de ontem, que ele ganhou como melhor em campo, mas no geral, na temporada após a chegada no Corinthians. Ano passado foi muito importante o Corinthians para chegar até a semifinal da Copa Brasil. Foi muito importante o Corinthians para chegar até a semifinal também da Sul-Americana, fazendo defesas milagrosas, né? Pegando pênalti. É um cara extremamente
técnico habilidoso, um goleiro gigantesco, de uma capacidade enorme. E Corinthians tá de parabéns. Agora é comemorar, é vibrar, né? Porque é uma vitória doída, sofrida, muito valorizado, porque esse time do Palmeiras é muito qualificado, é muito forte. Então o Corinthians venceu um grande rival, né? Então não teria momento melhor para o Corinthians sair dessa fila de quase 6 anos sem conquistar nada em cima do seu rival Palmeiras. Gente, quero finalizar o vídeo agradecendo pelo carinho, agradecendo pelo apoio e pedindo a todos meus amigos, minhas amigas que nos acompanham aqui no canal, que use espaço no vídeo para deixar o seu comentário. Deixe também o seu like. O like pra gente é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.